mesmas coisas. Este é um paradigma das companhias estáveis. Enfim. E eu fico impressionado com a capacidade de renovação. O Miguel Torres, que é da terceira geração, que agora assume a CERT, faz um trabalho sobre cultura como desenvolvimento, faz um estudo no mestrado lá do Centro de Estudos Sociais e trabalha com absolutamente de modo presente dentro da cidade. Todos eles, é muito engraçado isso, a maior parte das companhias são casados entre si, eles acabam, marido, mulher, filho, sobrinho, vai virando uma grande família. Acho que isso era um outro estudo a se fazer depois. É mais ou menos esta... Se bem que nós tivemos um artigo lá que falava sobre 4 ensaios à boca de cena, se chamava o livro, se chama o livro, e que falava que, infelizmente, a modernização do teatro deveria repensar o sentido de companhia, que é um conceito ainda do medieval. E que nada tinha mudado. Bom, isso podemos discutir depois com as pessoas que trabalham com isso. Enfim, eu estava dizendo, então, que ele utiliza deste lastro da história e do passado como uma lanterna apontada para o percurso realizado, como se a sua história iluminada tivesse a função de manter a chama acesa daquilo que os uniu e que nos une, sem, contudo, apontá-la para o futuro como um sinal de certeza, ou mesmo como um sinal de segurança daquele que conhece. Avança no escuro, sujeito às surpresas desse tempo, aberto a novas propostas e aos embates reflexivos, movidos pela convicção de sua história. Eles mesmos... vou mostrar o último espetáculo deles. O Pinóquio. É genial. O outro, que acho que vai ficar mais... É genial. A cidade toda vai com a sua cadeirinha, posta-se na fila, e o Pinóquio... Porque a história do Pinóquio, ela acontece no momento. Portanto, o Pinóquio vai falando, as crianças vão erguendo a mão do Pinóquio vai descendo até as crianças, e a partir daí ele vai contando histórias. E é quase como se fosse um robô? Desculpe. Não. É uma máquina, ela tem lá o operador lá em cima, ele usa 17 a 32 operadores, dependendo do tipo de maquinário. O Furadelbaus também utiliza, só que o do Furadelbaus, ela utiliza máquinas com projeções de imagens, é fantástico. Inclusive, eles estiveram apresentando nesse festival. E eu já convidei para vê-los aqui, para vir ao Brasil, para construir uma das máquinas aqui, essa mesma. Isso vai acontecer em Sorocaba, no interior de São Paulo. E eles já toparam, para dizer bem a verdade. Eles vão dar uma oficina e vão formar pessoas ligadas a esta tradição. Tá? Ok. Vamos seguir. Eu ainda não estou falando eu não quero que vocês fiquem tomados pela força das imagens, mas é para dizer da ação de um lugar teatral, um modo de atuação de um lugar teatral numa cidade de pequena dimensão. Eu tenho lá minhas considerações críticas. Portanto, a CERT é uma associação, você tem desde basquete, inglês, e eles têm um festival, o Judas, a Queima do Judas, quem tiver a oportunidade de ir a Portugal nessa época, eles fazem 18 oficinas com a cidade para a Queima do Judas. É uma queima espetacularizada. E isso foi construído a partir deles. Isto é um dos elementos. Vamos para o segundo, é o teatro produzido na Serra de Montemuro. São 67 moradores, chegando a 70 no verão. Portanto, existem alguns fugitivos no inverno. Isto está escrito na própria história deles, é tão divertido. Eu gosto disso, porque a certeza é, por exemplo, a gente quando marca uma hora em Portugal, diz pelas 12. Pelas 12 às 12. É sempre pelas. Né? Enfim. Montemuro, eu tive um embate, a priori, enfim, depois eu falo a priori, vai, vou falar.
Mais um slide, eu acho, e depois falar. Aqui, como eles fazem a sua própria definição. O Teatro Regional da Serra de Montemuro nasceu em 90, produto do encontro entre artistas locais, nacionais e internacionais, na pequena aldeia do Campo Bem Feito, no alto da Serra de Montemuro. É muito frio. Portanto, os pastores de ovelhas utilizam um casaco de burel, que é aquela lã impermeabilizada feita lá mesmo, pelas capuchinhas. Que é aquela lã que é torcida, e depois ela é um pilão, é como se fosse um pilão, ela é prensada para que ela ganhe espessura. Aquilo pode chover, nevar, é absolutamente impermeável, de fato. E as capuchinhas, elas ficam lá, e elas que fazem. Portanto, são umas senhoras, as 4, somando ali, dão... Mais uns habitantes. Meio século, fiquei pensando, mas... Aí é o seguinte, uma das características principais da companhia em termos artísticos é a sua forte aposta na criação de textos originais inspirados no mundo à sua volta. As peças são concebidas num processo coletivo que une os atores, escritores, encenadores, cenógrafos, compositores na criação desses espetáculos. Portanto, eu conversando com o pessoal, eles agora têm uma sede, porque antigamente eles ensaiavam na sala, e depois eles iam para o auditório de uma outra freguesia. Hoje eles têm não é um edifício necessariamente, é um grande galpão, é tudo muito simples, e lá eles têm uma oficina, uma marcenaria, e eles fazem a primeira apresentação do espetáculo lá. Portanto, toda a cidade assiste uma vez. Assim, 67 pessoas, lota a cidade. Portanto, essa é a grande brincadeira, eles são muito bem-humorados, e todos eles moram no entorno do Campo Bem Feito. Ou, se não moram lá, moram no entorno. Portanto, uma cidade com uma aldeia com 67 habitantes, só temos um barzinho, que quando tem teatro ela fica um pouco mais aberta, se não fecha, e, enfim, é um mistério. E o que eles falam? Eles falam sobre a Serra do Montemuro. Todos os espetáculos são a partir, e são absolutamente de uma técnica impagável. Eles chamam para trabalhar com eles os portugueses, os ingleses, os franceses, que vão lá e se instalam durante 3 meses, e a partir daí o grupo produz um espetáculo, desde que a temática seja a temática do lugar. Portanto, eu estou querendo reforçar um outro modo de ação na pequena dimensão do lugar teatral. O Abel Neves, escritor português querido, e escreveu muitos textos. É uma pena que o Abel não seja tanto montado aqui no Brasil. É um escritor vigoroso. Poucas coisas dele, ele poderia ser mais montado. E não só o Greenman, que trabalhou com eles também, enfim, eles têm uma lógica que eles falam daquele universo. Então, é um universo popular. Este último espetáculo, volta aqui um pouquinho, acho que é o Presos por uma Corrente de Ar, estão vendo aquela estátua lá? Toda essa história se passa porque tem um autarca, um prefeito, que ele é tarado por rotatórias. Então, a cidade inteira é cheia de rotatórias, porque para cada rotatória ele coloca o quê? Uma estátua. E esta última estátua é dele mesmo. Portanto, é uma grande rotatória. E quem são aquelas pessoas? São imigrantes. É um brasileiro, um do leste europeu. São personagens, são os imigrantes que trabalham lá em condições de escravidão. E tem ali uma russa, uma romena,